Meus caros amigos, caríssimas irmãs, com grande alegria nos encontramos outra vez e é sempre um motivo de muita felicidade para mim e de muito júbilo poder fazê-lo sob as luzes do Espiritismo. Poderíamos nos encontrar em qualquer outro evento, em qualquer outro lugar, para qualquer outra finalidade. Poderíamos estar juntos num folguedo qualquer, numa vibração eufórica por um resultado das coisas do mundo. Mas escolhemos nos encontrar ao redor do Evangelho de Jesus para tirarmos dele, extrairmos mesmo as suas pérolas, as suas joias, que vão, sobretudo, ilustrar e qualificar os nossos sentimentos. E esse motivo que nos faz nos encontrarmos todas as quintas-feiras para o estudo metódico, rotineiro, que não é habitual na vida das pessoas, porque o Evangelho ainda é de recorrência para as horas de dificuldade, para os momentos de desconforto, desconsolo, mas quando as pessoas se lançam a fundo para prospectar, para extrair mesmo do Evangelho todos os seus ensinamentos, é uma outra história, uma outra vivência. Não apenas agimos profilaticamente, não apenas atuamos para resolver problemas momentâneos, eventuais, circunstanciais, mas nos antecipamos aos fatos, preparamos-nos espiritualmente, preparamos-nos intelectualmente, preparamos-nos moralmente para interpretar corretamente a vida, seus fatos, acontecimentos e para dar respostas, sobretudo respostas não apenas civilizadas, não apenas inteligentes, não apenas adequadas, mas respostas altamente éticas aos desafios da vida, às provocações que a vida nos faz, todo dia, toda hora, em todo lugar. Não pense o indivíduo encarnado na Terra, importando pouco a sua progênese, importando pouco o estado social em que se figura nesse momento, importando pouco a baixa ou alta intelectualidade que ostente, não importa o volume do dinheiro nas suas contas fiduciárias, nos seus boletos bancários, nos seus extratos econômicos. Todo indivíduo que está na Terra é desafiado pela vida, é provocado pela vida, é colocado diante de situações que o desafiam para que ele revele o que tem de melhor, para que ele revele o que está oculto na sua alma, para que ele ponha à disposição da sociedade com a qual convive, no mundo no qual vive, no qual cumpre esta existência momentânea, e no nosso caso é a Terra, para que ele coloque à disposição desse mundo o seu potencial, as suas riquezas interiores, porque o mundo só vai evoluir quando nós deixarmos que a solidariedade fale mais alto e bloqueie o egoísmo dentro de nós. E então tenhamos a coragem de revelar o melhor de nós para o mundo, o melhor de nós para as pessoas, o melhor de nós para nós mesmos. Essa hora vai chegar. Para muitos chega, às vezes, traumaticamente. Mas, no nosso caso, pode chegar traumaticamente, mas também nós podemos nos antecipar a isso, e é o que estamos fazendo. Valentim me dizia que nós estaremos começando hoje o estudo do Evangelho pelo primeiro capítulo. Na verdade, já foi feita a introdução, nada mais lógico. A obra tem um conteúdo explicativo importantíssimo na sua introdução. Mas tem, na introdução da obra, uma colocação feita por Allan Kardec, já no seu frontispício, já no seu início, que nos parece muito importante. Quando ele fala dos objetivos dessa obra. Está um pouco aqui para trás, e nos objetivos dessa obra, Kardec elenca, depois do prefácio, né? É logo na introdução, o objetivo dessa obra. Ele diz que nós podemos dividir o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro em questão, é o nosso material de estudo, nós podemos dividi-lo em 5 partes. A primeira delas são os atos comuns da vida do Cristo. Aquilo que dizia respeito à sua vida diária, de cidadão, de homem, do Yeshua, como poderiam dizer, um cidadão comum, até que seus feitos, suas falas, começassem a mudar a visão do povo a respeito dele, e começasse a mudar a opinião do mundo a respeito do que fazia, do que falava, de como vivia.
Então, antes disso, Jesus era um homem comum, foi uma criança comum. Claro que incomuns eram as coisas que falava, incomuns eram as coisas que fazia, na idade que tinha, a tenra idade de garoto, na sua fase juvenil, para que ali, nas alturas dos 30 anos, ele começasse a deslanchar o propósito que o trouxe efetivamente à terra. Mas os atos comuns da vida do Cristo estão sujeitos a interpretações as mais apaixonadas e desarrazoadas possíveis. São tão parcos, tão poucos, tão pobres os relatos biográficos, tanto que na própria Bíblia é muito sumário, não há a quantidade de fatos, de abordagens, de elementos que qualquer biografia medíocre da Terra tem hoje. Você pega a biografia de um sujeito, o famoso quem, que ninguém sabe quem é, mas é uma biografia, 500 páginas, 600 páginas, só falando sobre o indivíduo, coisas comuns, para depois mostrar aspectos da sua vida que o fez notabilizar-se. No caso de Jesus, Kardec diz que essa parte dos atos comuns da vida do Cristo está muito sujeito a paixões polêmicas, diatribes de toda a natureza, e a gente não precisa ir muito longe quando a gente começa a analisar os atos comuns da vida do Cristo, quando você vê a polêmica que gera certas abordagens que fazem por aí, né? Quem assistiu Je vous salue Marie viu lá aquele filme gerar uma polêmica terrível, gigantesca, barrando a justiça, porque os grupos religiosos não se conformavam com essa ou aquela abordagem. Quem assistiu o Código da Vinci, falando que Jesus teve uma mulher, que teria deixado um filho, nós já imaginamos a confusão que isso gerou no meio religioso. Então Kardec disse que isso não é importante. E não é importante, não é porque nós queiramos que não seja importante, é que para a doutrina isso não tem grande relevância. O que as pessoas fazem no comum da sua vida, os assuntos da sua economia diária, da sua economia doméstica, são coisas do seu mundo íntimo, do seu mundo pessoal, aquilo que concerne ao seu livre-arbítrio, aquilo que concerne às suas escolhas. Um dia fizeram uma pergunta para Kardec na Revista Espírita, dezembro de 1863, é necessário dar publicidade a tudo que os espíritos dizem? Ou a tudo que os espíritos escrevem? E Kardec diz, da mesma maneira que não se deve dar publicidade a tudo que as pessoas falam, a tudo que as pessoas apontam. Então, a publicidade que interessa à doutrina espírita é de uma outra natureza, não é essa especulação, diríamos, retroativa, para buscar se Jesus foi ou não foi isso ou aquilo, se ele era de tal seita ou de tal grupo religioso, se ele estava ligado a tal movimento ou não, isso não importa. E quem diz isso é Kardec, quem discordar, que vai argumentar com ele, porque ele diz, essa não é das coisas fundamentais que o Espiritismo busca nessa obra, porque então entraríamos nessa polêmica. Agora vem uma série de outros filmes, de outros livros, fazendo abordagens as mais diversas. E se nós formos manter plantão para poder ver se o que está falando está de acordo ou não está, se a gente combina ou não combina, se aceita ou não aceita, nós vamos perder o bonde da evolução, altercando polêmicas inúteis, tratando de falsos dilemas e de falsos problemas. Então, Kardec diz que os atos comuns da vida do Cristo podem interessar as outras religiões, não interessa necessariamente ao Espiritismo. E ele vai explicar por quê. Segundo, a grande gama de acontecimentos provocados por Jesus, tidos, na maioria deles, por milagres, que contrariavam o senso comum, conhecimento da massa, conhecimento geral de ciência. Então, Jesus dominava uma determinada amplitude, uma faixa de intervenções espirituais na matéria e no mundo objetivo que o ser humano comum não dominava, para o que ele não tinha compreensão. Então, se atribuía a ele todos os eventos que ele provocava, milagres, como se fossem interrogações da lei da natureza, porque o milagre é, na sua essência, aquilo que Deus não previu e tem que ajeitar, tem que resolver, tem que improvisar.
Mas como a doutrina preconiza desde a sua base, desde a sua origem, que tudo está na lei de Deus, não há nada que aconteça, não esteja dentro das leis divinas. E para as causas que nós não conhecemos, teremos que conviver com efeitos que teremos que vir a conhecer. E para os efeitos que não compreendemos, teremos que buscar as causas que deram origem a eles, porque não há efeito sem causa. Como havendo causa, não pode deixar de ter efeitos. É uma lei comum, é uma lei da vida. Tão básico quanto, por exemplo, a ciência descobrir depois de séculos, intervindo no mundo do organismo físico, no mundo das células, das moléculas, descobrir que numa gota de sangue cabiam milhões e milhões de corpúsculos miúdos. Vida que agitava numa gota de sangue, numa gota de leite, numa gota de água. Que na cabeça de um alfinete cabiam milhões e milhões de organismos, micro-organismos, animálculos, que são aqueles mini-organismos, e tão pequenos que para ser vistos não conseguimos vê-los com os olhos próprios, a olho nu, temos que recorrer a microscópios potentíssimos que aumentam milhares e milhares e milhares e milhões de vezes. Aquilo que os nossos olhos nos mostram não é tudo que existe. Ele mais nos esconde do que mostra, porque nós ainda dependemos do globo ocular para ver. Mas, à medida em que avançamos na esfera espiritual, vamos vendo com outros sentidos. E aí, então, penetrando, aprofundando na intimidade das coisas. Quem já leu O Nosso Lar vai encontrar André Luiz conversando com um dos seus orientadores, e ele vê algumas manchas escuras em torno de uma pessoa, né? E o orientador fala, fixa bem, olha bem naquelas manchas. O que você está vendo? Eu só estou vendo manchas, mas agora você vai ver outras coisas. Impôs as mãos sobre a cabeça dele, produziu ali um evento magnético que liberou ele de determinados fluidos obstaculizadores, e ele então fixou bem o olhar para poder ver que naquelas manchas haviam corpos se agitando, para ver as dimensões das coisas. Então Jesus dominava tudo isso antes que nós, e ele disse, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não vão poder entender agora. Então não adianta eu atropelar o conhecimento, não adianta eu tentar antecipar as coisas. Ele prometeu que o Consolador viria, e o Consolador veio, em 1857, exuberante pelas mãos de Allan Kardec, entregues assim a todos nós de uma pureza extraordinária, com uma isenção não menos extraordinária daquele homem genial que era Hippolyte Léon Denis Rivaio, sábio, um homem nomeado, um homem de respeito, um homem de ciência, um homem de letra, um homem de cultura, altamente bem intelectualmente constituído, e, no entanto, renunciou ao próprio nome famoso, para que a doutrina sobrevivesse ao ego do ser humano. Então Jesus dizia que o que ele fazia nós também poderíamos fazer, e até mais do que isso. Há certos comportamentos mediúnicos que assombram ainda hoje na área das mediunidades excepcionais, mas naquele tempo Jesus intervinha de uma maneira tão natural nas coisas, nas circunstâncias, nos acontecimentos, que para ele era normal fazer aquilo. Para nós, faltando conhecimento, era normal. Mas Kardec não descuidou disso, e no livro A Gênese ele resolveu perguntar aos espíritos se ocorriam milagres. E os benfeitores espirituais, lá pelo capítulo 14, se não me falha a memória da Gênese, discutem esse tema. Existem milagres? E os espíritos são peremptórios, taxativos, não existe milagre, porque Deus não precisa corrigir a sua lei, Deus não precisa corrigir a sua obra. Se a sua obra estivesse sujeita à correção, se as suas leis não fossem perfeitas, as leis de Deus, estamos falando de leis de Deus, não as leis humanas, que estão sujeitas a mutações, modificações, acompanham costumes, acompanham os acontecimentos, os modernismos, as conquistas da antropologia, da sociologia, ou o atrevimento de um ou outro que resolve impor uma certa teoria e acaba logrando êxito nisso. Essas leis podem e naturalmente vir a acontecer, mas elas serão mudadas ao longo do tempo. Mas as leis divinas permanecem.
que elas são perfeitas. Como a ignorância vai deixando de existir e a verdade vai nos libertando, nós vamos alcançando a compreensão das coisas e vamos entendendo melhor os acontecimentos que se deram com Jesus em torno das pessoas que o procuravam. Só com o conhecimento do magnetismo já adquirido, só com o conhecimento da eletrônica, só com o conhecimento da psicotrônica, nós já avançamos muito para esse mundo que era obscuro e oculto para a humanidade. Então a doutrina espírita afirma que não tem milagres, não há por que ter, porque se Deus não for perfeito, a doutrina afirma, ele não será Deus, porque a perfeição absoluta é um atributo divino. Então a lei de Deus não precisa de correções. O que a espiritualidade faz e o fez também através de Jesus é recorrer aos expedientes não conhecidos, fora dos limites do alcance humano, da inteligência e da percepção, para poder atender a demandas que vão emergindo na vida da sociedade, na vida das pessoas. O Espiritismo faz milagres? É a pergunta que está lá na Gênesis. Não faz. Porque a doutrina não se presta a isso. A doutrina ela veio para dar ao Espírito a sua cidadania universal. Porque até então o Espírito era um ente meramente humano e meramente material e meramente terreno. Nascia na terra e morria na terra, começava na terra e acabava na terra. Na melhor das hipóteses, ia para um céu que ninguém sabia que céu era esse, ou acabava no inferno, do qual tentava fugir de todas as maneiras, porque não sabia também de que natureza era isso. Porque se desenhava para o ser humano essas duas alternativas. Descobrindo que nós estamos num universo em mutações, em transformações, o ser humano vai se adequando a novas humanidades e a novas situações planetárias. De modo que a vida não começou aqui e aqui também não cessa. Aqui ela tem estágios. Nós ficamos em planetas como a Terra até um momento em que não precisarmos mais. Adquirida a condição de transmigrarmos para um outro plano, Kardec disse que isso acontece todo dia na chamada transmigração progressiva que está lá na Gênese. Então, se Deus não precisa fazer milagres, porque sua lei é perfeita, e a sua sabedoria, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua justiça, o seu amor é perfeito, se a doutrina espírita a isso não se presta, porque não foi para isso que ela foi revelada à humanidade, e eu me lembrei há poucos dias que muita gente acha que espiritismo só tem na Terra. É um engano. As palavras do Sr. Zé Marques Garcia, em Ceareiros de Volta, 1965, Ceareiros de Volta, psicografia do Valdo Vieira, organizado pelo finado Elias Barbosa, de saudosa memória. Sr. Zé Marques disse, com outras configurações e com outros nomes, o Espiritismo existe em toda a parte do universo. Porque são leis fundamentais da vida. Daí ser tão natural para nós encararmos certas coisas que para muitos é a absurdidade elevada ao cubo. Então os milagres, assim como as predições, que é o terceiro aspecto que não interessa ao Espiritismo, ficar fazendo previsões para o futuro, ficar fazendo deduções para a eternidade. Não, o homem será resultado daquilo que fizer da sua vida. Ele é resultado das suas escolhas. Kelvin Van Dyne, também pela psicografia de Valdo Vieira, nos tempos áureos que atuava com Chico Xavier, ele escreve no livro Técnica de Viver que nós somos herdeiros de nós mesmos. Chama Herança de Si para Consigo. Ninguém herda nada de ninguém. Moralmente, espiritualmente, nós herdamos de nós mesmos. Agora, fisiologicamente, fisionomicamente, geneticamente, podemos ter uma herança genética dos nossos ancestrais. Mas, moralmente, espiritualmente, que é o que conta, que é o que sobrevive a tudo, as intercorrências da vida, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, a humanidade constrói o seu próprio futuro. O homem constrói o seu próprio futuro. Por isso que para nós, a nossa felicidade de descobrir o Espiritismo, que a gente não precisa ficar esperando os outros progredirem para a gente também crescer. Se alguém quiser aplicar uma velocidade média ao seu processo de crescimento, tudo bem.
Se alguém quer acelerar, bem também. E se alguém quiser retardar, ficar aí com a síndrome da bicicleta ergométrica, né? Pedalando, 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 sem sair do lugar, é também uma escolha. Uns chegarão mais rápido ao seu objetivo, chegarão, talvez, menos traumaticamente, outros com alguns traumas, algumas dificuldades, por resistentes que sejam, e pela indolência, às vezes, no ritmo que imprimiu a própria vida e ao próprio crescimento, também terão algumas dificuldades, mas chegarão. E os retardatários, aqueles que não quiserem, os que não desejarem, vão transmigrar para outros planos, fazer uma aceleração, né? Aí é um upgrade ao contrário, né? Ao invés de ir para um plano superior buscar o que ele ainda não conhece, ele vai usar o que conhece em favor daqueles que não conhecem o que ele conhece. Já aconteceu isso aqui na Terra. Então, nós descobrimos que nem as predições interessam ao Espiritismo. E as palavras que serviram para fundamentar os dogmas da igreja, céu, inferno, pecado, não fazem parte do vocabulário espírita. Não há céu para nós, porque o céu é o estado de alma, é um céu interior que você constrói. O inferno também é de escolha própria. Cada um constrói o inferno que quiser, né? Por quê? Porque cada indivíduo estabelece a natureza do mundo interior em que quer viver. Dizia Jean-Paul Sartre que o inferno são os outros. O grande filósofo francês, grande para alguns, pequeno para outros, mas filósofo, né? E o Sartre dizia, o inferno são os outros. Todos os problemas do mundo são os outros. Tudo que acontece de ruim são os outros. Mas não é verdade. Nós também somos os outros dos outros. Então também podemos ser o inferno dos outros. Mas se nós escolhermos ser o céu dos outros, não um céu de platitudes, beatitudes, melifluidade, mas um céu de convivência, de fraternismo, de amizade, de confraternização, de cooperação, nós podemos. Então cada um estabelece seu progresso. Por isso nós não estamos preocupados se há céu reservado para nós. Mas se nós observarmos bem, tem gente comprando terreno no céu aí. Tem gente vendendo lugar no céu. Tem até espírita que às vezes fala, vou mandar uns tijolinhos lá para o além, uns bônus horas. Não, tudo bem, se a intenção é boa. André Luiz dizia que nós temos que fazer o bem até mesmo com interesse, até o dia que aprendamos a fazer desinteressadamente. Mas o melhor é fazer tudo compreendendo que é um processo de crescimento natural. Pouco importante se estamos na Terra, ou se estivermos em Júpiter, ou se estivermos nos anéis de Saturno, ou se estivermos em qualquer outra galáxia, outro sistema, fora do sistema solar. É o homem bem em qualquer lugar que ele estiver, pela compreensão que ele é um cidadão do universo. Então, ele não fica disputando lugar no céu. E nem fica também temeroso com o inferno. Tem gente que já tem medo do umbral. Porque tem gente que teima, faltando o inferno, tem que arranjar alguma coisinha para pôr no lugar, né? E o umbral não é nada disso. Todo mundo sabe que as regiões chamadas umbralinas são estágios espíritos que se reúnem por afinidades, por sintonias, assim como em outras esferas do próprio plano espiritual, próximo ou remoto aqui da Terra, se reúnem espíritos do bem, para a prática do bem. Quem vê nosso lar vê ali quanto trabalho numa única colônia. Então, imagine quantos nossos lar tem por aí. Então, se pode fazer o que quiser no plano espiritual, porque a nossa pátria é verdadeira. Para onde voltaremos? De onde provimos? Pecado. O que é o pecado? É a tentativa de acerto e erro, é o uso do livre-arbítrio até a maturidade espiritual. As pessoas adquirirão o senso moral, e quando adquirir o senso moral, para de fazer bobagens aqui na Terra. Quando adquirirem o senso moral, param de dar calote nos outros, dar prejuízo, dar problema. Deixa de ser problema. Passa a ser solução. Quando a pessoa adquire o senso moral da vida, conforme o Evangelho de Jesus, ela passa a ser cooperadora para a solução e para o bem. Ela pede demissão dos problemáticos e passa a ser os solucionáticos. Como diria Dadá Maravilha, jogador de futebol das antigas. Eu não tenho a problemática, eu só tenho a solucionática.
Quando o indivíduo adquire o senso moral, o próprio Evangelho fala isso. Ele dá um salto de qualidade na sua espiritualidade. Muda de patamar. As pessoas até estranham. Tem gente que não se conforma, fala, não conformo com o indivíduo. Aquele traste virou um indivíduo calmo, tranquilo, um homem de bem, que aquela mulher que era difícil, problemática, hoje está corajosa, firme, tranquila, serena, está dando conta do recado, não se perturba, não se abate. As pessoas não aceitam. Que milagre é esse? E é apenas a aquisição do senso moral da vida, é a maturidade chegando. A gente para de fazer as coisas que a juvenilidade nos permitia fazer, que a infantilidade nos permitia fazer, que a estupidez nos permitia fazer, que o egoísmo provocava fazer, que o orgulho provocava fazer. Aí nós passamos a fazer as coisas que a fraternidade pede que façamos, as coisas que o amor quer que nós façamos, as coisas que a generosidade propõe, oferece, palpita em nós. Finalmente, a quinta parte do Evangelho é o ensino moral. E diz Kardec taxativamente, esta é a única e exclusiva matéria de interesse do Espiritismo no Evangelho. Porque é a única que une todas as religiões, ou as unirá inevitavelmente um dia. Embora discrepantes hoje, todas caminharão. As que quiserem sobreviver, as que sobreviverão ao tempo e às circunstâncias, terão que caminhar para a absorção e a vivência do ensino moral de Jesus. Todo o conteúdo da mensagem de Jesus é pedagógico. Não há nada que você possa ler no Evangelho de Jesus, nas suas palavras, que não tenha um conteúdo de ensino. Daí o evangelista dizer, abrindo a boca, ele ensinava. Olha, ele não disse quando ele estava nas margens do Tiberíades, se era na casa de Simão, se era em Betânia, Dalmanuta, se era em Tiro ou em Sidon, não importa. Dizia, abrindo a boca. Jesus não abria a boca que não fosse para ensinar. Abrindo a boca, ele ensinava. E impondo as mãos, ele curava. Olha, que expressão forte. Abrir a boca para ensinar, sem a pretensão de ensinar. Porque ele transbordava um conhecimento que a humanidade não tinha. Era paciente para fazê-los ver e perceber nele esta didática ambulante em que ele se transformou. A ponto de que qualquer abrir de boca dele era para ensinar. E qualquer imposição da mão não era para um toque comum, não era para uma carícia banal. Normalmente era um processo curador, porque impondo as mãos, ele curava, diziam os evangelistas. São vários os testemunhos dos que foram curados, dos que aprenderam com ele, dos que ouviram dele, como Nicodemos, como a mulher lá na piscina de Siloé. Nicodemos era um senhor sábio, altamente intelectualizado. Foi lá perguntar para Jesus como é que ele fazia para adquirir a sabedoria eterna. Ele disse, meu filho, se você não nascer de novo, não vai adiantar. Mas como é que eu posso nascer outra vez, voltando ao vento da minha mãe, ela já velha e eu igualmente? Não entendia de que Jesus estava falando. E Jesus falava de algo que hoje é comum para nós, a reencarnação. Mas tem gente que anda meio cismado com reencarnação, viu, Valentim? Que fala, não sei não, do jeito que eu estou indo, na outra vida, o negócio não vai ficar bom. De fato, se nós não estabelecermos uma dinâmica de ação produtiva, proveitosa, cristã, elevada, espiritualmente ética, poderemos ter problemas no futuro e teremos certamente, porque as consequências dessas escolhas de hoje, todas desbordarão amanhã nas novas existências. O que é diferente hoje? Estamos colhendo os resultados das escolhas de antanho, de ontem, de anteontem e por aí afora, simbolizando encarnações. Então, a coisa que nós vamos fazer aqui, escolhas que nós vamos fazer, resolver por aqui mesmo, rapidamente. Eu vou comprar um carro. É uma escolha. Aí, se eu tenho dinheiro, eu compro o carro. Se eu não tenho dinheiro, eu financio o carro. Se eu não pagar o carro, me tomo o carro. Tudo se resolve.
né? Mas tem coisas que às vezes a gente exporta para outra encarnação. Inimigos, por exemplo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos adverte. Diz o ditado que morto o cão acaba a raiva. É um ditado apenas, porque espiritualmente as pendências morais de hoje, se não resolvidas em tempo, daí Jesus dizer: ponha-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele, reconcilia-te. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, dizia o profeta Isaías. Jesus dizia: se você for fazer uma oferenda e lembrar-te que alguém tem algo contra ti ou você contra alguém, deixa ali, por enquanto, por um tempo, aquela oferenda, vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois você volta, faz a tua oferenda. Então, nós não podemos ser exportadores de karmas, gerar karmas desnecessários. Nós temos que buscar a interiorização do sentimento da verdade e do amor, porque a verdade liberta e o amor emancipa. Então, Kardec disse: nós vamos nos concentrar na parte moral do ensino de Jesus. E alguém pode estar perguntando, já está quase encerrando a palestra, ele não falou do Moisés. Não temos nada contra Moisés, é claro. Moisés foi um dos precursores de Jesus, um dos espíritos enviados para preparar terreno. Até é verdade que, não havendo lei nenhuma, Deus mandou que Moisés recebesse as leis divinas, que são aquelas que não mudam, que permanecem, e mandou que ele instituísse leis que foram apropriadas para o tempo que ele vivia. Um povo rebelde, um povo ignorante, que não conhecia leis, que não conhecia respeito. Tanto era verdade que, quando se tinha um entrevero numa família, por exemplo, alguém matava alguém, se vingava até a 7ª, 8ª, 9ª geração. Imagine que morticínio! Era o olho por olho, dente por dente. Diz que, se continuasse isso, todo mundo ia estar banguela e cegueta, porque não ia ter jeito. Mas havia uma parte da lei que essa não ia mudar. E quando Deus o chama lá no monte, lhe dá as ordens fundamentais da vida: você não vai ter outro Deus que não eu, porque Deus é único. Mas vocês já prestaram atenção que tem de deuses por aí? Deus do futebol, Deus do cinema, Deus da música, tem o Deus do dinheiro, o dinheiro que é Deus para muita gente, o poder que é Deus para tanta gente, gente que tem poder e acha que é Deus, gente que tem poder não acha, tem certeza, né? Então, Moisés recebeu essa primeira orientação: você não vai ter outro Deus, meu filho. Eu sou o Senhor teu Deus. E aí nós perguntamos na doutrina espírita com Kardec, na primeira questão de O Livro dos Espíritos: o que é Deus? Perguntaríamos aí, se fôssemos em um outro ambiente religioso, quem é Deus? Alguém diria Jeová, sei lá, é Abraão, não, é Alá. Ele perguntou: o que é Deus? E os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Ponto. Se Ele é a causa de tudo, é o fim de tudo, é a que tudo se destina. E se Ele é a inteligência suprema, nenhuma há que rivalize com a dele. Por isso nós não temos nem demônio, nem pecado, nem céu, nem inferno nas nossas questões, porque tudo isso está linkado a uma questão filosófica que foi nascida dessa necessidade de intimidar o espírito rebelde, o espírito calceta, o espírito violento. E Moisés precisou recorrer ao expediente de criar leis draconianas para conter o ímpeto belicoso daquele povo. Imagine quem tinha o ímpeto de vingar até a 5ª, 6ª geração. Não sei se vocês se lembram, quando teve aqui no Recife, no Pernambuco, uma questão com 2 famílias, a família Alencar e uma outra família lá em Exu. É o nome da cidade, viu, gente? Tem nada a ver. É o nome da cidade lá do Pernambuco.
Já tinham morrido mais de 20 pessoas, que matavam um aqui, eles iam lá vingavam o outro. Matavam aquele que vingou o que estava vingado, e o que não estava vingado ia vingar o que vingou o que foi vingado. Olha que loucura! Era um ciclo vicioso que não ia acabar nunca. Aí Jesus vem, milênios depois, para dizer: vocês têm ouvido que é assim, eu, porém, vos digo, como que delimitando para todos nós, que a partir do seu advento não havia mais essa coisa do ciclo vicioso da vingança perpétua, do moto contínuo da vendetta sem fim. Eu, porém, vos digo: amai o vosso semelhante, ora por quem te persegue, não revideis a quem te agride. Isso era um escândalo, mas era a nova ordem, era o novo pensamento de Jesus. É para essa humanidade nova que ele vinha falar, porque aquela humanidade velha reencarnaria, sairia do ciclo vicioso das vinganças para o ciclo virtuoso do perdão e do amor. É nessa fase que nos encontramos, convidados pelos Espíritos para praticar isso, em nome desse Deus, porque a reverência a Deus não se dá nos templos. Chegará o dia, disse Jesus, que adorarão a Deus em si mesmos, dentro de si, dentro do próprio coração, porque não vai ficar pedra sobre pedra desses templos. Tem uma igreja que fez um templo de Salomão aí, a réplica, né? 300 milhões de reais, para fazer um templo que já foi destruído há não sei quantos mil anos. Não vai durar. Porque dure 1 milênio, 2, 3, 4, 5, esse tempo vai desaparecer. Porque o reino de Deus é dentro de nós. Por isso Deus disse a Moisés: a primeira coisa que você tem que botar na tua cabeça, no teu coração, é que eu sou o seu Deus. Sou único. E Kardec diz: ele é único porque não há nada semelhante, nada que rivalize. Ele é a inteligência suprema do universo. Então, aí as outras recomendações práticas para a vida diária: não matar, não roubar. Parece que o pessoal não entendeu muito bem. Vai ser preciso desenhar, porque quando Deus fala não matar, qual a parte do não matar que a gente não entendeu até agora? Não furtarás, qual a parte do não furtarás? A gente não entendeu até agora. Precisa desenhar, fazer o... Não levante falso testemunho sobre o meu nome. Por que Deus falou isso há tantos milênios para o Moisés? Será que ele estava antevendo tudo que acontece hoje? Porque hoje qualquer religioso aí é homem de Deus, faz milagre em nome de Deus, Deus manda fazer isso, Deus manda fazer aquilo, e as pessoas vão sendo levadas nessa conversa de que é Deus que está mandando, e eles vão fazendo o que os homens querem que eles façam. Então nós compreendemos porque parecia tão simples, parecia tão sumário: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher, nem o bem, nem o asno, nem a terra, nem o patrimônio do próximo. Coisas tão simples para ser mandamento divino, mas já fazem milhares e milhares de anos. Já faz um tempão danado que Deus mandou Moisés anotar isso, que serviria para aquele povo na sua singeleza, e que a doutrina espírita vem dizer que o Evangelho, segundo o Espiritismo, remete a essas questões também. Por isso o espírita tem que ser ético. E quando a gente vê uma pessoa ou outra sensibilizada com a ideia da pena de morte, com a ideia do aborto, da liberação da droga, a gente torce e ora para que os espíritas não se deixem tocar por essa falsa questão, por esse falso dilema. Porque senão vamos transgredir essas regrinhas básicas aqui. Vamos furtar a dignidade do jovem porque queremos dar a ele a liberdade de se drogar, de se matar, de se violentar. Nós vamos furtar o futuro de uma humanidade quando começamos a ameaçar o indivíduo no ventre materno. E a doutrina espírita, que porfia pela vida desde o início, preconizando-nos que, desde o momento da fecundação, havendo espírito destinado para aquele corpo, já é o processo reencarnatório.
que são excepcionalíssimas as condições em que não há espírito necessariamente destinado a uma gravidez que se inicia. E quando isso acontece, a natureza é sábia e faz o trabalho do aborto espontâneo e natural, sem que precisemos intervir de maneira violenta, agressiva, para interromper a vida sob o pretexto de que aquilo ali é apenas um feto. Então, Moisés trouxe a parte da lei que Deus mandou ele dizer. E isso não diz respeito apenas ao povo hebreu daquele tempo e aos judeus contemporâneos. Diz respeito à humanidade como um todo. Porque essas regras, com outras denominações, vigem em quase todas as condições do planeta, constituições. Vigem na Carta dos Direitos Humanos da ONU. Vigem nas cartilhas de catecismo de qualquer religião, nas conversas dos pais mais simples com os filhos mais ignorantes, das mães mais singelas com os filhos mais nobres. E aquela outra parte que ele teve que criar para controlar o povo judeu, em muitos casos ainda prevalece, porque o povo judeu ainda segue as normas tais quais eram, tais quais foram colocadas. Parece-me, se não me falha a memória, são mais de 600 regras diferentes. Até o abate do animal que eles comem na comida kasher, me parece que é o nome, né? Tem que seguir um certo ritual. Isso são normas que foram criadas naquele tempo e que hoje ainda vigem para eles. Mas para nós, como humanidade como um todo, vige ainda o não matarás, o não furtarás, para que tenhamos uma ideia da dimensão e da importância do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai buscar o ensino moral de Jesus, para depois de 150 anos de editado, ainda com o nome de imitação do Evangelho, que era o Evangelho segundo o Espiritismo, para nos entregar de volta todos os ensinamentos de Jesus, que ele havia dito: eu vos enviarei o Consolador. Tudo aquilo que gostaria de vos dizer agora não podereis compreender, diluei através do Consolador. Mas não somente isso, ele também vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. E por que nos faria lembrar? Certo, porque nos esqueceríamos. E essa regra de amor prevalece. E é essa regra de amor que o Evangelho vem fazer reacender nos nossos corações. Desejamos, sim, que essas nossas abordagens sirvam para alguma reflexão. E que ao iniciarmos por Moisés o nosso estudo de hoje, tão logo caiamos nos braços amorosos de Jesus na próxima reunião, nos descubramos todos no amor de Deus. Muita paz e que Deus nos abençoe, e até um outro dia, se Deus quiser. Muito obrigado.